Meu amigo vascaíno, dia agitado no Gigante da Colina. Isso mesmo. Mais um vídeo para a gente passar o noticiário do Vascão da Gama e para a gente expor a nossa respectiva opinião. Reviravolta. Estava marcada para amanhã a chegada do diretor executivo do Vasco da Gama. Só que acaba de sair um informativo do jornalista Vene Casagrande que o Edmar Lopes chega hoje aqui no Rio. Chega hoje aqui no Rio de Janeiro. Bom, hoje houve movimentação no CT Moacir Barbosa, jogadores que estão aí lesionados, né? Já estarão aptos aí para poder enfrentar a equipe do Botafogo no retorno aí do Mundialito de Clubes. E a situação é a seguinte: o português está chegando hoje com algumas negociações por fechar, algumas negociações que avançaram na última hora, assim como situações de renovação de contrato e também a situação envolvendo aí saída de jogadores. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Se inscrevam mesmo no nosso canal e venham fazer parte da nossa família. Pessoal, hoje teve movimentação lá no CT Moacir Barbosa. Sclela e DVD estão ok, tá? Estarão à disposição do treinador Fernando Diniz para a sequência da temporada, a começar pelo jogo ali contra o Botafogo lá em Brasília. Então, assim, o Vasco ganha 2 reforços aí, o DVD que fez falta aí, pelo incrível que pareça, e o Sclela, que estava muito bem, se lesionou, o Vasco ganhando aí 2 reforços aí. E o português é o Edmar Lemos, meu amigo. Isso mesmo, chegando hoje, segundo o jornalista Vene Casagrande, aqui no Gigante da Colina. Como é que são as coisas? Uma reviravolta total. Todo mundo estava esperando que o cara fosse chegar amanhã aqui no Rio de Janeiro, chega hoje. E o seguinte, com muitas, ou melhor, com muitos desafios. Primeiro, essas renovações de contrato. Algumas renovações de contrato aí que estão difíceis de sair, como a situação do Paulinho e do Jair. O Vasco tem interesse de renovar com esses 2 atletas aí, mas o Vasco não está conseguindo. E eu quero perguntar para você: você renovaria com o Jair e com o Paulinho? Deixe aí nos comentários. Sobretudo essa situação envolvendo aí o nosso bravo Léo Jardim, certo? A imprensa cheia de disse-me-disse. Já falei que a história não é bem assim, envolvendo o Léo Jardim. Agora é dar tempo a tempo para a gente ver quem é que está aí com a razão nessa situação do Léo Jardim. Mas serão alguns desafios que o português vai ter, como também analisar aí algumas propostas que chegaram ao Vasco da Gama, como, por exemplo, pelo jogador Ryan, né? O Ryan tem proposta ali para poder deixar o Vasco da Gama. O Vasco quer segurar, mas já teve clube aí dando indicativo que pode colocar 20 milhões de euros nessa negociação aí do Ryan, certo? Assim como a situação aí do Piton, que está muito bem encaminhado para ele ser atleta
da Roma, certo? Paralelamente a isso, olha, o Vasco não vai precisar ir ao mercado atrás de lateral esquerdo. O Riquelme foi reintegrado, tem o Vitor Luiz e o nosso Leandrinho está voltando aqui para o Vasco, hein? Leandrinho voltando aqui para o Vasco é um jogador que, na mão do Fernando Diniz, vai melhorar muito, vai ser muito bem trabalhado o nosso lateral esquerdo, Leandrinho. Bom, agora falando sobre reforços aí, né? O peruano o Sérgio Pena, né? Praticamente sacramentado ali com o Vasco da Gama. O jogador hoje colocou a público o seu desejo de jogar com a camisa do Vasco da Gama, de defender o Cruz Maltino, jogador que pertence ao PAOK, não vive um bom momento lá. O Vasco está apostando nesse jogador. Se fosse eu, Alexandre Laureano, eu acho que o Vasco tem jogador como esse no elenco. Mas o nome agradou aí a comissão técnica, né? E o jogador está muito próximo aí de ser reforço do Gigante da Colina. Pessoal, outra situação aqui, hein? Situação do jogador Elinho. Essa situação do jogador Elinho que pegou a gente de surpresa. Uma negociação que parecia ser muito complexa, porque vários clubes do Brasil almejam contar com o futebol do Elinho. A gente teve uma reviravolta aí muito grande nas últimas horas, hein? Porque o Jean David teria chegado a um acordo com o Toluca para transferência, certo? O Jean David, que é ídolo lá no Toluca, o Toluca quer o retorno dele ao futebol mexicano, certo? E, paralelamente a isso aí, a gente tomando conhecimento que o jogador do Juliano Bertolucci, o Elinho, pintando aí no Gigante da Colina aí, a pedido do a pedido ali do Fernando Diniz, né? Do Fernando Diniz e também ali da diretoria do Vasco da Gama ali, né? O Elinho vai ser a sombra ali do nosso bravo Ryan, né, para atuar ali pela ponta direita. A situação do atleta Vitor Sá também, só aguardando o Portuga chegar aqui. O Vitor Sá já está palavrado com o Vasco da Gama. Hoje a gente tomou conhecimento, R$ 900 mil aí o salário do Vitor Sá, que o Vasco está disposto a pagar. O Vitor Sá já se acertou lá com o Krasnodar, vem por empréstimo, um jogador que chega muito mais maduro aqui no Vasco da Gama do que na época que estava no Botafogo, né? Cheio de moral, campeão russo, esse chega aí para ser titular sem dúvida nenhuma e, porra, duas opções na ponta esquerda, o nosso Nuno e agora o Vitor Sá. Bom, e também a gente quer falar aqui sobre o jogador Lescano. Olha só, hein, pessoal. Situação do jogador Lescano também muito bem encaminhada. E, assim, Vasco está acontecendo nessa janela duas coisas que não estavam acontecendo nas janelas anteriores aí sobre a administração do Pedro Paulo. Primeiro, o treinador está participando. O Fernando Diniz, né, foi eficiente aí para o Vasco trazer o Elinho, para poder trazer o Brenner, jogador também que está lá na Udinese. E outra coisa que, além do treinador estar participando do processo, parece que a situação está muito mais rápida do que das outras ocasiões aqui no Vasco da Gama. Perfeito? Agora, é aguardar o português chegar aqui. Repito, houve uma reviravolta. O Admar Lopes chega hoje aqui no Rio de Janeiro.
tá? A gente vai ficar atento, perfeito? Porque todo mundo estava achando que era amanhã. Não, é hoje, tá? A gente até vai colocar aqui com fonte para vocês que acabou de sair informação às 17 horas da tarde aqui, ó, o VD Casagrande trazendo a situação que ele desembarca hoje, nesta segunda-feira, aqui no aeroporto do Galeão, tá bom? Agradeço pela sua atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!